Bom, pessoal, boa tarde. Obrigada aqui pela presença. O pessoal que está aí terminando o coffee pode vir que a gente já vai começar. Bom, a gente vai hoje aqui falar nesse quarto painel sobre pessoa física, né? Então, é como atrair e comunicar a pessoa física. A gente sabe que nesses últimos anos aumentou muito a quantidade de pessoas físicas que vêm investir no mercado de capitais, né? Então, a gente já tem mais de 5 milhões de pessoas físicas investindo na B3. A gente percebe que tem vindo um aumento significativo ano a ano, né, nas companhias. Acho que vocês têm percebido isso nos investidores de vocês. E a gente percebe que precisa ter uma mudança de como comunicar, como atrair esse investidor. E a gente viu os painéis anteriores aí, acho que dá para linkar com o que a gente vai falar aqui, né? O primeiro painel a gente falou sobre call de resultado, então o call de resultado ele é um atrativo para a pessoa física. A gente falou também sobre targeting, sobre como atrair o investidor, então aqui a gente fala como atrair investidor pessoa física, e storytelling, que também a gente precisa disso para a pessoa física. Então é um pouquinho aí de tudo, e agora a gente vai ver aqui na prática com a Fernanda e com o Gabriel, que são aí experts, na base deles tem muitas pessoas físicas, então eles trabalham muito com isso no dia a dia. E aí eu queria, quando vocês se apresentarem aqui, já falar como é que é esse relacionamento do RI de vocês com o investidor pessoa física, e dentro da rotina aí de vocês. Então, podem começar aí, se apresentem, falem um pouquinho de vocês e falar para a gente como é que é isso aí no dia a dia de vocês. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Sou Gabriel Sucra, diretor de RI da Casas Bahia, antiga Via Varejo, depois Via, agora Grupo Casas Bahia. Comecei minha carreira rapidamente na BMF, né? Não sei se todo mundo conhece, depois fez uma fusão com a Bovespa, virou B3. Depois já trabalhei como trader de equities também, no BNP Paribas, consultor de Debt Advisory KPMG, e aí fui me aventurar na primeira empresa de RI, de varejo de vestuário. Fiquei 5 anos na Marisa. Depois em 2017, fui para a Via Varejo, que é agora Grupo Casas Bahia. Já pode começar falando um pouco aqui, Marcelo? Isso, então? Pode falar e depois a Fernanda se apresenta quando ela for falar. Tá ótimo. Acho que tem uma característica importante de pessoa física lá na Casas Bahia, que é você já está muito no dia a dia de muita gente. Então, acho que isso aproxima, deixa muito investidor. Eu conheço o negócio, eu fui na loja, eu comprei produto. Acho que tem uma sinergia grande no dia a dia das pessoas. Então, acho que para ele vê como facilidade ser acionista de uma coisa que ele conhece muito ou que ele está habituado a ver também propaganda ou passa na rua. Então, acho que isso é bem... Quando eu comecei lá, já tinham 100 mil investidores pessoas físicas em 2017, já era muito relevante. E aí o nosso desafio naquele momento era, vamos atender, tem muito e-mail, telefone, então era menos sofisticado do que era hoje, mas a gente atendia, pegava, expressão aqui, pegar na mão, fala bastante sobre isso, e muita variedade de perfil de pergunta, e a gente tentava entender realmente o que eles queriam perguntar. Depois, acho que quando começou a pandemia, teve um segundo ciclo de muito aumento, que foi e-commerce começou a penetrar muito, as lojas fechadas, e a empresa começou a virar um case de possível investimento, porque a gente estava conseguindo digitalizar a companhia, atingir um número de vendas expressivo, e começou a ter uma loucura de entrada de pessoas físicas na base da companhia, a ponto de chegar a 700 mil pessoas físicas na base. Era uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo, como é que eu lido com uma situação dessa, como é que eu me comunico de uma forma uniforme, como é que eu atendo esse público, além de todos os fóruns de sell-side, os fóruns dos investidores mais, mais bem informados, ou de instituições financeiras grandes. E, naquela época, começo de digitalização, fazer call, apareceu uma solução, vamos fazer live. Então, virou ali vamos fazer uma live, tentar falar ao mesmo tempo com todo mundo, põe CEO, põe a imagem de todo mundo falando, as expressões,
E aí isso foi cativando todo mundo, acho que deu muito certo. A gente conseguiu depois fazer até um follow-on muito grande, saudade, né? Mas fez um volume muito grande de captação. E todas as pessoas físicas daquele momento dobraram a aposta. Então foi super relevante para a companhia. Naquele momento foram parceiros. E isso fez com que a empresa tivesse, né, a gente tivesse que ter um outro olhar. E nessa direção, que a gente olhou e falou, ó, como é que a gente parte aqui agora de uma situação em que eu tenho que atender um público relevante e que a gente tem que dar as mãos porque eles contribuíram muito aqui para a nossa jornada. E aí a gente ficou muito próximo da área de comunicação e imprensa da companhia, praticamente trabalhava junto, 4 mãos, pensando como é que a gente pode simplificar as coisas, a comunicação, como é que a gente pode dar mais atenção, fazer fóruns específicos, vídeos, e aí que veio, acho que um pouco dessa questão de divulgação de resultado dos calls fazendo vídeo, né, você mostrando as imagens, acho que isso foi tudo isso foi contribuindo muito para que a gente fosse aprendendo. Hoje já é de uma outra forma, daqui a pouco eu conto, mas acho que a gente foi aprendendo como lidar com esse público. Legal. E você, Fernanda, lá na Itaúsa, conta pra gente. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou Fernanda Brienza, especialista de RI da Itaúsa há 5 anos, mas já trabalho no mercado de RI tem 15 anos, né? Já passei em empresas como Suzano, iFood. E na Itaúsa, acho que para entrar um pouquinho nesse contexto, eu vou explicar um pouquinho quem é a Itaúsa e o que nos levou, né, a aumentar essa exposição com pessoas físicas, né? A Itaúsa é uma holding que investe em empresas, né, líderes dos seus segmentos aqui no Brasil. A mais conhecida e a maior do portfólio Itaú Unibanco, mas a gente também tem participação na Dexco, CCR, Alpargatas, entre outras empresas, né, investidas. E nosso modo de atuação nessas empresas é atuar por meio da governança, para essas empresas ficarem, né, terem uma operação melhor, gerarem mais lucros para os acionistas Itaúsa e para a gente conseguir repassar para os nossos acionistas também, né? E nesse cenário, quando eu entrei na Itaúsa em 2020, a Itaúsa tinha uma base de investidores pessoa física de 300 mil pessoas, que já era enorme. E nesse contexto de pandemia, né, taxa de juros baixo, muitas pessoas migrando para a Bolsa de Valores. No final do ano, a gente encerrou com 900 mil pessoas. 50 mil pessoas entrando na base todos os meses. E muita gente falando, né, quando eu digo muita gente, youtubers falando de Itaúsa, né, vendo ali, olha, Itaúsa, um ótimo case, o Itaú Unibanco pagando proventos altíssimos nos últimos anos, e a Itaúsa repassando, o dividend yield super atrativo. Só que, apesar da gente achar muito bacana, né, esse público ali falando sobre a Itaúsa e o interesse também das pessoas de assistirem esses vídeos, acabava que algumas informações não eram 100% assertivas, né? Tinha algum desvio ali do que é a estratégia da Itaúsa, quem é a Itaúsa, alguma interpretação do release, que ele é mais para o buy-side e sell-side, que não estava sendo tão bem compreendido por essas pessoas físicas. A gente falou, a gente precisa urgentemente se tornar o protagonista da narrativa da Itaúsa, né? E eu acho que esse cenário de pandemia ele também acelera a entrada da Itaúsa em outros meios que não só o site de RI, que é uma ferramenta super importante, o LinkedIn, que a gente tinha muito mais para um viés profissional, a gente expandiu para Instagram, para YouTube, enfim. A gente fez a nossa primeira live ao vivo em 2020, né, também nesse cenário de pandemia, que as empresas começaram a explorar isso, com 20 mil pessoas assistindo. Então, assim, super relevante. Então, acho que esse é um pouco do contexto que fez a gente acelerar ainda mais, não só porque as pessoas estavam falando, mas também porque a base expandiu demais, né? Então, a gente precisou ali ver caminhos de ser efetivo por multicanais, né? Essas pessoas, elas não estão só entrando no site, elas não estão entrando só no LinkedIn, e a gente precisa trazer essa comunicação de diversas formas e de uma forma, com uma comunicação mais acessível, né? Então, a gente também caminha muito de braços dados ali com o nosso time de comunicação, ajustando a linguagem, deixando os conteúdos mais palatáveis, menos juridiquês, né? E trazendo ali uma recorrência, que é super importante. Precisa ter recorrência nessa comunicação.
Vocês falaram aí do aprendizado que vocês tiveram ao longo aí desses últimos anos, com pandemia, com essa mudança aí do perfil da base de vocês, aumentando bastante pessoa física. Fala um pouquinho o que vocês estão fazendo agora, hoje, na prática, para essas pessoas. Assim, quais são as ações que vocês têm hoje? Site, call de resultado, ou comunicação? O que vocês estão fazendo? No site, a gente trouxe, em parceria com a B3, um curso de educação financeira. Tem vários capítulos. A gente desmembrou várias formas também de como entender a companhia, vídeo, acho que ajuda muito o podcast. Trouxe alguns outros executivos também para falar em podcast, para tentar tangibilizar um pouco mais do que eles estavam fazendo, para o público entender, né, que a empresa tem outros executivos, não só o CEO, o CFO que falam no call. Então, acho que o site ficou mais fluido, com mais conteúdo digital, acho que isso ajudou muito. Muita frequência em outras pautas que a gente tenta ajudar com a imprensa e com a área de comunicação em rede social, acho que também a gente acaba vinculando no site de RI. Quando eu olho para a divulgação de resultado, a gente fez uma coisa um pouco diferente. A gente resolveu fazer o release, né, fazer a apresentação e gravar um vídeo com o CEO e o CFO, ou eventual algum outro executivo, se tiver uma pauta mais importante no momento, e falar rapidamente 10 minutos sobre o resultado, explicar o resultado, e isso é publicado no mesmo dia que a gente publica o release e a apresentação. E no dia seguinte do call, faz só Q&A, direto. Óbvio que tem um ou outro slide de abertura para tangibilizar, trazer todo mundo para a mesma pauta, e call de Q&A. Então, a gente viu que isso trouxe um pouco de dinâmica, os calls ficaram mais curtos, mais ricos em conteúdo, e gerou mais engajamento. E acho que uma coisa também, né, espelhar para YouTube, call, a gente fez muito isso ao longo aí, desde a pandemia e recente. Então, acho que nesse sentido a gente faz. E tem lá o time bem dedicado para olhar as interações com Fale com RI, chatbot. Então, acho que tem muito disso. E também interagindo nas redes sociais, eventualmente, se tem um investidor ou até cliente que gera um engajamento sobre o conteúdo que foi dado. E recentemente, aí não é só RI, mas acho que foi um pouco do marketing. Nosso CEO também virou um meio garoto propaganda, então tem um pouco, gera engajamento muito engajamento com esse público. Bom, acho que também são várias frentes na Itaúsa, né? Acho que a linha de frente ali é o site. Né? Enfim, a gente tem a ferramenta de calculadora de dividendos, que é super acessada, enfim, né, para a Itaúsa, eu chamaria os dividendos, né? Então, a gente precisa dessas ferramentas que estejam de fácil acesso. Até antecipando um pouco, a Itaúsa faz 50 anos esse ano, e a gente está revisitando tudo, inclusive com parceria de vocês, né, vendo melhores benchmarks, vai vir um site ainda muito mais bacana, referência de mercado, porque a gente está olhando tudo que tem de melhor. Então, para deixar mais amigável, facilitar... deixar mais intuitivo, né? Então acho que isso é uma ferramenta ali para os investidores super importante. Os multicanais, né? Então a gente desenvolve um conteúdo, ele tem que ser para o Instagram, ele tem que ser para o YouTube. A gente tem porta-voz diversos, né? Então é o RI, é a nossa CFO, é o nosso DRI, que também é o presidente, que é o Alfredo Setúbal. Então a live de resultados, assim, não existe mais fazer teleconferência. A gente faz a live de resultados e as pessoas adoram ver o C-Level. Eles se sentem ali prestigiados, deu tempo do presidente estar ali, conversando com as pessoas. Quando as pessoas vão se inscrever no nosso call, tem um campo, envie sua pergunta. E, de fato, a gente utiliza isso. A gente compila as perguntas e fala, João, a Maria e o José fizeram tal pergunta. E o Alfredo menciona o nome dessas pessoas na live, então isso ajuda a criar uma conexão, a reter a audiência no call também. Então, acho que é super importante. Nos canais também a gente vê que tipo de comentário que está vindo, que conteúdo que não ficou claro, qual tema essas pessoas querem entender, né? Então a gente abre uma caixinha de pergunta no Instagram, o que mais você gostaria de saber sobre esse tema? Então a gente produz conteúdo que de fato é assertivo, porque é o que a pessoa está buscando ali sobre a Itaúsa, é uma comunicação ajustada, né? Eu faço um paralelo que a gente, como RI, a gente está muito acostumado a falar com o sell side by side, que eles ligam para a gente e falam, olha, essa informação não ficou muito clara. Aí a gente já pensa, o próximo release eu vou ajustar. Ou amanhã, na minha teleconferência de resultados, eu vou ajustar aqui um pouco do meu discurso. Por que não fazer isso com a pessoa física?
olhar ali para eles, né, o que eles estão querendo, demandando, e se eles se sentirem parte mesmo, né, porque a gente quer esses acionistas no longo prazo, a nossa visão é de longo prazo, a gente quer fomentar o mercado de capitais e a gente tem que ir junto com essa parceria e dando todas as informações. Muito bom. Vocês mostraram aqui que vocês têm atraído mais pessoas físicas, têm aumentado esse número de pessoas físicas na base de vocês, com todas essas ações que vocês têm demonstrado aqui. Mas aí depois, nos bastidores, né, como que vocês fazem o gerenciamento disso? Né? O que vocês olham quando vocês estão vendo os números que vêm lá da base acionária? O que é importante para o RI, que tem muita pessoa física, olhar? Qual é o olhar de vocês na base? A gente, obviamente, agrupa, né, como um grupo. Lá na Casas Bahia tem uma coisa curiosa, não sei como é depois na Itaúsa, mas além das pessoas físicas com CPF, tem as empresas que tem os empreendedores, né, que em nome da empresa compram ações. Então, eu tenho 2 grupos que eu crio, pessoas físicas, investidor limitado, e também, né, então acompanha o movimento disso, todas as movimentações, e tento olhar um top 30 entre pessoas físicas também, para poder ver se tem alguma questão, alguma coisa acontecendo, alguma situação que a gente vale a pena informar ou vale a pena ficar prestando atenção. Porque, enfim, a empresa é uma corporation também, então pode ter algum movimento nesse sentido. Então, a gente fica olhando para isso. E já atendeu também pessoas físicas, né, eu já vi um top 10 lá, já entrei em contato, já entendi o que eles querem, se eles têm alguma dúvida. Então, já recebi na companhia, já visitamos loja. Então, tem uma dinâmica, um pouco de interação também, pelo menos que eu tento manter ativa com um top 10, um top 20. Na Itaúsa, a gente olha ali os maiores acionistas pessoa física do Free Float, né, então a gente faz esse acompanhamento. Dependendo se a gente está fazendo algum Investor Day, algum evento específico, né, a gente chama essas pessoas. Né, a gente tem muitos acionistas, pessoas físicas com uma exposição grande ali em Itaúsa em termos de ações, ou às vezes até o banco, né, de investimentos fala: olha, meu cliente é pessoa física, quer falar com vocês, a gente atende, né, enfim. Mas a gente também atende pela caixa de RI, telefonema, né, ninguém fica sem resposta, né, na Itaúsa em relação a isso. Então, a gente olha ali o Free Float e a gente também compara dados mais consolidados. Né? Então, a gente olha bastante o perfil. Como que está a minha distribuição entre homens e mulheres? Qual que é a idade dessas pessoas? Quanto que eles têm investido, né, por idade, por gênero? Então, a gente faz essas comparações muito com os dados também que a B3 divulga, até para a gente ver se a gente está em linha ali com o mercado, se a gente está aquém, se tem alguma coisa que a gente consegue entender ali que está indo um pouquinho diferente do mercado de forma geral. Fernanda, você falou uma coisa aqui que é interessante, essa comunicação com a pessoa física. Né? Você falou que vocês respondem e-mail, às vezes tem até reunião. Como é que é assim, o Investor Day também? Essas pessoas vocês fazem, as pessoas físicas participam, tem algum evento específico? Como é que é? O Investor Day da Itaúsa, como a gente tem 7 empresas investidas, né, e a gente não tem uma operação própria, ela depende muito das outras investidas. Então, nosso Investor Day ele é bem longo e a gente não. Hoje a gente tem optado pelo híbrido porque a gente viu que a adesão é maior. Tem uma capilaridade maior, a gente vê que a gente tem muitos investidores espalhados por todo o Brasil. Quando a gente limita um espaço físico, para a Itaúsa hoje não funciona, mas a gente está vendo muita demanda. Então, a gente está aqui batendo ali, olha, acho que precisamos avaliar, retomar o modelo híbrido para fazer isso. Mas, durante a live, por exemplo, a gente coloca, né, até para eles se sentirem parte ali, quem está comentando, coloca a hashtag alguma coisa, a gente coloca ali na live aparecendo também. Então, todo mundo é atendido ali em termos de perguntas. Né? Então, a gente não abre microfone das pessoas físicas, a gente faz um filtro e seleção, e a moderadora do evento lê e os executivos respondem. E você, Gabriel, lá na Casas Bahia, como é que é isso, o atendimento, Investor Day, como funciona? Do Investor Day, a gente tenta fazer híbrido, mas já fez físico 100% antes da pandemia, depois fez 100% virtual, e a gente tenta encontrar um equilíbrio no híbrido, que eu acho que funciona bem, você tem um alcance muito bom,
não tem tanto deslocamento de alguns investidores, às vezes é uma semana que tem muitos investors days em sequência, então a gente tenta fazer todo mundo otimizar um pouco essa questão de agenda. E de atendimento no call, por exemplo, né, ou no Investor Day, que pode até ser similar, eu faço a moderação das perguntas e tento capturar perguntas das pessoas que estão na audiência, além dos analistas. E a gente também teve uma época, aquela época das lives, lá mais no começo desse aprendizado com pessoa física, a gente também escolhia 3 ou 4, né, ali para entrar e fazer uma pergunta, eu lia, mas eu mencionava o nome, de quem que era, provavelmente chegava a ser até um influencer ou alguma casa com peso aí para esse ambiente de pessoa física, então a gente acaba atendendo. E-mail, acho que tem a questão também de responder os sisteminhas lá do site, acho que mais nessa direção. Tá. Em relação à questão da comunicação, né, que vocês estavam falando aí, voltada à pessoa física, vocês sentem que teve assim, uma melhora, um aumento da base, realmente que está relacionada a essa comunicação? Vocês conseguem fazer essa correlação? Entendem que melhorou o nível de perguntas, de dúvidas, depois de vocês terem feito todo esse trabalho? Falando de Itaúsa, né, o que a gente viu é que, desde a pandemia, né, que a gente atingiu esse marco aí de 900 mil pessoas, e a gente manteve isso até hoje, já é uma super vitória, né? Então, né, a gente passou por alguns períodos com payout um pouquinho mais baixo, por uma questão do regulatório e tudo mais. Então, eu acho que a comunicação foi muito efetiva, que os investidores entenderam qual era o momento da Itaúsa, entenderam que o case era sólido e permaneceram na base, estão com a gente, né, olhando essa visão de longo prazo, vendo as perspectivas das companhias. Então, assim, em termos de aumento de base, não vimos essa mudança, mas eu acho que a manutenção é muito importante. E, além disso, é um pouco da qualidade também que você mencionou, da gente ver o nível de pergunta que chega. Hoje, o investidor já vem mais informado, ele já viu o fato relevante, antes ficou com uma dúvida mais específica. Antes era assim, chegou um valor na minha conta, o que é isso? Então, hoje a gente vê que as pessoas têm entendido, a gente vê que até debate nos comentários dos posts, né? Mas você não viu que a pessoa pergunta alguma coisa, o outro vai lá e já responde. Aí está usando, não precisa nem comentar. Então, a gente tem nossos promotores também. Então, a gente vê que realmente a comunicação está sendo efetiva porque as pessoas têm esse engajamento muito alto, né? Acho que é bem parecido desde que a gente começa a fazer vídeos, frequência de conteúdo, uma questão bem autoexplicativa antes da própria divulgação. Eu vi uma qualidade de pergunta melhorar muito. Eu acho que tem também um papel importante dessas casas menores, tipo Suno, Empíricos, Genial, que fazem um trabalho bem bom. Enfim, e ajudam também a comunicar com esse público, são os clientes deles. Então, acho que aqui também facilita alguns conteúdos, e aí vem uma coisa mais mastigada, uma coisa mais objetiva. E, ao mesmo tempo, a gente também, quando eram crises ou conteúdos difíceis que a companhia teve que se expor e comentar, acho que o que vale a pena aqui de aprendizado, de situações que a gente enfrentou, às vezes você tem um regulatório, muitos advogados que ajudam na escrita do fato relevante, do comunicado, do material que vai para a CVM, e aquilo fica numa linguagem, às vezes, muito difícil, até, né, ninguém quase entende muitos capítulos. Então, quando a gente passou a ter alguns momentos com esse perfil de comunicação, que a companhia decidiu, ok, vai o formal para os canais regulatórios, vamos fazer uma apresentação didática junto com o fato relevante, no mesmo documento, e um QR Code com um vídeo explicando toda a situação de um jeito mais objetivo. A gente teve aí uma ou duas situações em que foi muito bom, a gente viu elogios do formato, questões tipo assim, finalmente eu entendi, ou que bom que vocês fizeram isso, agora eu entendi, achei bom, positivo, então tem esse feedback. E eu acho que dentro desse contexto, acho que foi o nosso, acho que hoje eu estou com menos pessoas físicas que eu já tive, mas eu entendo que é muito mais um ciclo de juros
e também varejo do que uma situação de comunicação da empresa, porque até antes desse ciclo de alta de juros estava bem resiliente. Então a gente consegue, acho que, conectar mais com essa conversa do que com a comunicação da companhia. Falando um pouco do que você acabou de comentar, Gabriel, veio uma pergunta aqui que é meio que isso aí que você comentou, que agora com essa questão da alta de juros, pessoa física acaba saindo, né? Tem uma pergunta aqui que veio que é: o investidor pessoa física ele tem a tendência de ser mais passional. Então, como lidar com esse emocional, né, da visão de curto prazo, né, para não prejudicar a empresa, né? Está saindo um monte de pessoa física, né? Então, como é que vocês lidam com isso? Eu estava em outro painel aqui, escutei de falar de consistência, acho que é muito importante mesmo. Acho que a companhia tem estratégia, tem consistência de comunicação, acho que isso não pode abrir mão. Mas dá muita volatilidade, isso é fato. Acho que pessoas físicas, ainda mais em varejo, que tem muitas notícias, muitas variáveis, às vezes políticas, macroeconômicas, coisas que parecem ser boas, ruins, no dia seguinte muda de opinião. Então tem muita volatilidade. A gente acompanha a base, entende, consegue ter noção de se o movimento foi mais de especulação, se foi um movimento mais de fundos multimercados, se foi pessoa física, mas na média acaba ficando resiliente, tem dias ruins e dias muito bons. Então, assim, óbvio que tem ciclo, mas na média você acaba tendo o benefício e também, às vezes, o ônus e o bônus. Acho que olhando um pouco, né, que você falou de cenário macro, taxa de juros, eu acho que se a gente entender que o movimento está sendo por fatores externos, nos preocupa um pouco menos, né? O que não pode acontecer é o investidor sair porque ele ouviu uma informação que ele não estava esperando que a Itaúsa ia fazer uma nova aquisição, não estava esperando que os dividendos iam cair ou subir, enfim. Então, acho que esse é o nosso papel, de manter essa recorrência. A gente tem muito uma agenda com sell-side, buy-side, mas a gente também tem que dar relevância para essas pessoas. Então, elas também têm que estar informadas sobre a tese da Itaúsa e não pode ser surpresa os movimentos que a gente vai fazer. Então, se a gente entende que realmente é um cenário macro, taxa de juros, está alocando para outra coisa, e não porque a gente está vendo uma repercussão negativa sobre a nossa comunicação, eu acho que a gente está mais tranquilo, digamos assim. Pegando esse gancho, Fernanda, da comunicação, né? Eu acho que uma boa comunicação é a chave aí do sucesso para atrair investidor, não só pessoa física como investidor institucional. Mas aqui vem uma pergunta: a comunicação em mídias sociais, ela é produzida pela equipe de RI ou pelo marketing? Aí Itaúsa responde, Casas Bahia também. No caso da Itaúsa, ela é em conjunto, né? Então, a gente tem uma agenda com o time de comunicação para produzir esses conteúdos, para ver quando que é o momento correto de colocar algumas pautas, né? A gente fica, né, todo mundo tem NDA ali de algumas coisas, né? Então a gente sabe os assuntos que vem para já produzir de forma antecipada. Então, é uma bola dividida. Eu não fico ali com aquela parte de quando que vai postar, qual que é o card, mas eu valido todos os textos, enfim, né, na vírgula ali. Então, é uma bola dividida que a gente tem na Itaúsa. Casas Bahia, mesma coisa, é um trabalho em conjunto. Óbvio que pautas de números, coisas operacionais ou temas que estão sendo sensíveis, o RI revisa, olha em conjunto. Agora, situações de varejo, de falar em loja, alguma coisa pontual, que às vezes tem matéria, por exemplo, está vendendo muito ar-condicionado, umas coisas muito regionais, muito simplificadas, porque está no Brasil inteiro. Às vezes a TV lá do Mato Grosso quer saber como está a venda de ar-condicionado. Essas coisas, ou, enfim, que viram, às vezes, uma participação, sei lá, no jornal regional deles, ao vivo, ou uma situação muito também de engajamento, de RH, uma situação de companhia, aí a gente participa bem menos e não fica nem esperando, é uma coisa que anda sozinha. Agora, quando envolve, acho que números, aí é mais as duas mãos. Acho que só fazendo um complemento, aqui também é diferente, né? A Itaúsa não tem produto, né? Então, nossas redes elas não têm essa divisão de foco, né? Nosso foco é 100% acionista. Tá. Bom, acho que para a gente finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta aí para vocês falarem para a gente. Como vocês enxergam o papel de investidor pessoa física nos próximos anos? Como é que vocês
veem isso? Acho que está agregando. Como é que vocês veem aí? Eu entendo que vem para ficar. Eu acho que, como eu falei, tem ciclo, tem hora que eles vão focar em renda fixa, vão voltar para ação, mas tem sido bem resiliente, acho que tem aumentado, acho que a questão de redes sociais também potencializa muito o acesso ou informação, ou se ele quer seguir alguém e confia, concorda naquela voz. Então, acho que isso tende a aumentar muito. Acho que tem um papel da B3 bacana também de desenvolver isso, tá? Cada vez mais. E eu entendo que tem uma pauta aí de educação financeira que pode ser que esteja mais presente na educação básica e também fundamental, depois ao longo das escolas. Então, acho que também é algo que pode potencializar isso. Então. Eu acho que eu também sou uma eterna otimista, eu acho que também veio para ficar e tem muito potencial de expandir. Né? A gente olha ali na B3, 5 milhões de pessoas, ainda é pouco. Né? Quando a gente olha países desenvolvidos, tem muito mais gente investindo na Bolsa. Por outros motivos, seja educação financeira, seja porque talvez não tenha uma taxa de juros tão alta quanto no Brasil, mas eu acho que a gente tem muito potencial para desenvolver nosso mercado de capitais para as pessoas físicas. A B3 tem feito, né, acho que é um papel super importante para fomentar, desenvolver, criar conteúdos. E acho que a gente tem que colocar esse papel para a gente também como companhia. A gente precisa trazer para a gente também esse papel educacional, tirar da cabeça das pessoas físicas que têm um pouco menos de instrução, que é um bicho de 7 cabeças, não é? É uma diversificação. As empresas são sólidas, são empresas que estão no seu dia a dia, né? Na Itaúsa de uma forma indireta, nas Casas Bahia, ali na vida de todo mundo. Então, são cases simples de entender. Eu acho que a gente precisa trazer essas pessoas para o nosso case, para o nosso dia a dia, porque a gente tem muito potencial de crescer o mercado de capitais no Brasil. Ótimo, muito obrigada, Fernanda e Gabriel, aqui pela participação. Acho que enriqueceu bastante. Acho que vocês trouxeram exemplos práticos do dia a dia de vocês em empresas que têm muitas pessoas físicas. E acho que ajudou um pouquinho aqui todo mundo a entender melhor como abordar e lidar com esse público. Obrigada, gente. Obrigado.